Fala, meu povo, como estão vocês? Tudo tranquilo aí? Como estão vocês na quarentena? Pessoal do Ligadíssimos no Enem e FCang no Enem e toda a comunidade escolar que participa dos nossos projetos. Queria dizer aqui que a gente dá continuidade hoje à terceira aula, né? Impulso e quantidade de movimento são dois conceitos físicos distintos, porém eles se unem, né? Se misturam, como eu falei anteriormente, e nos capítulos dos livros aí vocês vão ver sempre os dois aparecendo junto. Um não consegue viver sem o outro. A gente vai ver hoje a quantidade de movimento de um sistema de corpos, né? Um sistema de partículas. Então, imaginemos aqui, pessoal, vamos lá. Vamos pegar aqui um sistema de partículas. Pegar aqui umas esferas, umas bolinhas, uns corpos aqui, o que vocês quiserem imaginar. E esses corpos, eles estão animados, cada um com uma determinada velocidade, né? Pode ser uma velocidade igual uma a outra, mas aí eles têm velocidades aqui distintas, né? E aí eu tenho como calcular a quantidade de movimento desse sistema. Por quê? Porque a gente está aqui com uma grandeza vetorial, olha só. Cada corpo desse aqui, cada corpo massivo desse, tem uma velocidade, né? Eu tenho aqui uma massa, digamos M1, uma velocidade V1, aqui eu tenho uma massa M2, uma velocidade V2 e assim sucessivamente para N corpos. Você pode imaginar aí o que você quiser. Beleza? Então, M4, V4. Como é que eu faço para calcular a quantidade de movimento desse sistema? Então, o que você tem que saber aqui é o seguinte, estamos trabalhando com grandeza vetorial. Lembrando que a quantidade de movimento é dada por M, não é isso? M multiplicado por V. A gente falou que V é, portanto, uma grandeza vetorial, multiplicado aqui por um escalar, que vai dar um outro vetor, que é a quantidade de movimento. Então, a gente, para encontrar a quantidade de movimento desse sistema, a gente vai somar aqui, ó, Q1, que é a quantidade de movimento do corpo 1, mais Q2, mais Q3, e mais Qn, se eu tivesse aqui, ó, eu fui até 4, né, fiz o desenho aqui só da quarta partícula, mas eu posso ter aqui quantas partículas eu quiser. Então, é dessa maneira que os senhores e senhoritas vão calcular a quantidade de movimento de um sistema de partícula. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Vamos ver um exemplo aqui bem simplesinho. Vamos lá. Imagine que você tem aqui uma partícula, uma bolinha, digamos assim, ó, com velocidade apontando para a horizontal. E eu tenho uma outra bolinha aqui, ó. Eu tenho uma outra bolinha, que é um outro corpo, com velocidade na vertical. Certo? Vamos atribuir valores aqui para elas. Vamos dizer que essa massa aqui é M, aqui também eu vou dizer que a massa é M. Aqui eu tenho uma velocidade V1, cujo módulo é de 3 metros por segundo, digamos assim. E aqui eu tenho uma velocidade V2, cujo módulo vale 4 metros por segundo. Vamos atribuir massa 1 aqui, né? 1 kg. Vamos colocar, eu ia deixar tudo literal, mas vou colocar aqui com números para a gente ficar esperto. Então, para onde é que aponta a quantidade de movimento de cada um desses corpos? Ó, a quantidade de movimento desse corpo aponta para a direita, lembra que a gente falou isso? A quantidade de movimento desse corpo aqui aponta para a direita. Por quê? Porque a velocidade aponta para a direita. Então, a gente tem aqui, ó, que Q1, certo? É o produto da massa pela velocidade V1. O módulo desse vetor aí, ó, a intensidade desse vetor vai ser 1 vezes 3, que vai dar 3 kg metros por segundo, certo? Esse outro vetor aqui, ó, esse vetor que eu vou desenhar aqui agora, na verdade, representa a quantidade de movimento desse corpo em vermelho, certo? Quanto é que vai ser essa quantidade de movimento? Ó, Q2 no caso, né? Q2, vou chamar aqui Q2, vai ser igual a M vezes V2, ou seja, 1 multiplicado por 4 vai dar aí 4 kg metro por segundo. Então, eu calculei as intensidades dos vetores que representam as quantidades de movimento aqui, ó, Q1, esse vetor aqui, agora eu posso colocar uma setinha em cima, e aqui Q2, tranquilo? Muito bem, como é um sistema isolado, né? Imagine aqui que é um sistema isolado de partículas, elas estão aqui no sistema, numa caixinha, digamos assim, e aí, como eu tenho cada uma delas representadas por um vetor, a soma vai ser a soma vetorial, como a gente acabou de fazer.
eu tenho um vetor Q1 apontando da esquerda para a direita e tenho um vetor Q2 apontando de cima para baixo, certo? Aí vejam que eles vão formar um ângulo de 90 graus aqui, vão formar um ângulo de 90 graus e, ó, percebam, Q1 está aqui, ó, Q1, certo? Vamos colocar aqui, ó, Q1. E aqui eu tenho Q2. Quem é o meu vetor resultante, galera? Diga aí para mim. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente encontra o vetor resultante? A gente vai usar aqui a regra do paralelogramo. Ó. Vamos traçar uma paralela aqui. Deixa eu mudar de cor. Colocar uma cor aqui, um azulzinho, um laranja, né? Vou botar uma cor diferente. Vou traçar uma paralela aqui. Vou traçar uma outra paralela aqui. E agora eu tenho o meu vetor resultante. Ó. Olha aqui o meu vetor resultante. Esse aqui é o vetor resultante, certo? É o meu Q de R, digamos assim, ó, o vetor resultante, Q de R. Então eu posso dizer que a quantidade de movimento resultante, vetorialmente falando, é igual a Q1 mais Q2. Certo? Como cada um desses caras aqui, ó, né, Q1 e Q2 tem uma intensidade, tem um módulo, eu posso calcular o módulo de QR. Então temos um sistema de partículas, olha só que interessante, né? Temos duas partículas aí, poderia ser N, né, milhares de partículas, poderia ser aí uma porrada de partículas. E aí eu coloquei duas para simplificar a vida de vocês. Então Q de R, usando aqui o teorema de Pitágoras, né? Ó, vejam que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Isso aqui também eu tenho um triângulo retângulo, eu posso chamar aqui de ABC. Tenho esse triângulo retângulo cuja hipotenusa é QR, então Q de R ao quadrado vai ser igual a esse cateto aqui, ó, que vale Q1, e esse outro aqui que vale Q2, é a mesma intensidade desse aqui. Então Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado, beleza? Então, ó, Q de R vai ser raiz quadrada. Quem é Q de 1 que a gente acabou de fazer aqui? Ó, 3, e Q de 2 é 4, e isso tudo vai dar 9 com 16, 25, raiz de 25, ficou horrível esse 5 aqui, né? Raiz de 25, 5 kg metro por segundo. Então, pessoal, a gente tem a resultante, tá bom? A intensidade aqui, ó, a soma vetorial de Q1 e Q2 me deu esse vetor QR, cuja intensidade é 5 kg metro por segundo. Então, tá aí a quantidade de movimento de um sistema de corpos. Beleza de Creusa? Muito bem. Outra coisa muito importante que a gente tem que falar é a conservação da quantidade de movimento. Muito bem. Para isso, a gente vai lembrar lá do teorema do impulso. Mas antes ainda de falar do teorema do impulso, eu tenho umas coisinhas para falar para vocês. Para que haja a conservação da quantidade de movimento, olha só, para que haja a conservação da quantidade de movimento, a gente vai considerar um sistema isolado de forças externas, certo? Por sistema isolado de força, entenda o seguinte. Primeiro, vamos lá, a gente vai considerar que não atuam forças externas, vamos dizer aqui que as forças externas zero, é uma das condições, certo? Ou se você tem aqui, pode haver, na verdade, forças internas entre os corpos. Então você pode ter forças internas diferentes de zero e iguais a zero também, as forças internas. Para que haja, eu tenho que colocar aqui um vetor para manter a igualdade, né? Então, ó, forças externas igual a zero, não atuam forças externas, podendo, no entanto, haver forças internas entre os corpos. Podendo. Então, você pode ter ou não ter. Beleza? Forças internas. Aquelas partículas que eu acabei de falar lá. Situação 2. Existem ações externas, mas a resultante é nula. Então, imagine lá as partículas. Imagine lá que você tenha as partículas atuando aqui dentro, né? Várias partículas se movimentando aí com uma determinada velocidade, e a gente diz o seguinte, ó, pode ter forças externas, beleza, não tem problema nenhum, porém essas forças externas elas têm que ser zero, tranquilo? Ou perdão, força resultante tem que ser igual a zero.
a força resultante tem que ser igual a 0. E 3, mudar de cor aqui para deixar tudo igual. E 3, qual a terceira consideração que a gente tem que fazer? Existem ações externas, mas são tão pouco intensas, né, quando comparadas às internas, que podem ser desprezadas. O professor não entende nada. Meu irmão, imagine uma granada. Imagine uma granada. Eu vou colocar aqui, ó, força externa pequena. Você tem uma granada, quando a granada explode, tá certo? Você tem as partículas que compõem a granada saindo em velocidades e tamanhos diferenciados. E imagine que essa granada está explodindo num local onde tem vento, onde tem uma força de vento, por exemplo, uma força de arrasto do vento. Qual a relevância para cálculo, digamos assim, das quantidades de movimento das partículas, das velocidades? Se você tomar como relevância a intensidade da explosão de uma granada e a força do vento do ambiente. Então, tendo força externa pequena, a gente também vai dizer que existe a conservação da quantidade de movimento. Agora vamos para a matemática. Vamos lá para a matemática. A gente vai ter que lembrar do teorema do impulso. O que é que diz? O teorema do impulso diz que a variação da quantidade de movimento, né? Olha aí, ó. O ΔQ é igual ao impulso. E quem lembra do impulso? Impulso, ó, é o produto da força multiplicado pelo intervalo de tempo. Foi das aulas passadas. Ora, se eu estou dizendo que a força resultante externa é nula, ou, né, não há forças externas, ou essa força externa é muito pequena, então eu vou fazer isso aqui tender a 0. Eu vou fazer isso aqui tender a 0. Tranquilo? Então, isso vai fazer com que o impulso seja nulo, e aí eu fique com Q2 menos Q1. O que é Q2 e Q1? Quantidade de movimento depois e quantidade de movimento antes. Certo? Deixa eu tirar isso aqui, parece uma fração, né? Quantidade de movimento antes e quantidade de movimento... Opa! Aqui é depois, né? Depois menos antes. Então, ó, trazendo esse camarada para cá, ó, Q1 é igual a Q2, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Conservação da quantidade de movimento quando estamos diante dessas três condições aqui. Beleza de Creus? Então, ó, a quantidade de movimento no sistema de corpos isolado de forças externas é constante. Muito bem. Para isso, a gente vai fazer um exercíciozinho aqui, ó. Muito legal. Uma peça de artilharia de massa 2 toneladas dispara uma bala de 8 kg. A velocidade do projétil no instante que abandona a peça é de 250 metros por segundo. Calcule a velocidade de recuo da peça, desprezando-se as forças externas. Olha aí, está dentro de uma daquelas condições lá. Para isso, meus jovens, eu vou adotar aqui um eixo de referência. Certo? Tá aqui. Eita, não veio reto não, ó. Não veio reto. Tá aqui nosso eixo de referência positivo para a direita, quer dizer que ele é crescente para a direita, melhor dizendo. E eu vou desenhar aqui para vocês uma peça de artilharia bem rudimentar, né? Vou desenhar aqui esse quadrado. Tá aqui o canhão. E aqui dentro a gente vai ter a bola do canhão. A bala do canhão, né? Que é uma bola. Ficou meio feioso, mas eu espero que vocês tenham compreendido aí. O que é que acontece, galera, se uma pessoa dá um tiro, né? Não sei se vocês já tiraram ou se já viram em filme. Tem um recuo, não é verdade? Então, quando a arma atira, ou até uma peça de artilharia, quem já viu filme de tanque de guerra, de artilharia antiaérea, toda vez que o equipamento, né, a arma, ela dá o tiro, ela sofre um recuo. Por que que isso acontece? A gente vai ver exatamente agora. Tá aí, né? Temos aí o desenho aqui o projétil tá aqui dentro, ele tem uma massa de 8 kg, ó, a massa da bala, eu vou chamar de M minúsculo, de 8 kg. Nossa peça de artilharia tem 2 toneladas de massa, eu vou chamar aqui de M maiúsculo. 2 toneladas é equivalente ao quê? 2.000 kg.
E aqui a velocidade é zero. Concordam comigo? Vou chamar aqui de Vzão de zero. Velocidade antes, melhor dizendo. Chamar aqui de velocidade antes, a velocidade é zero. Certo? Então, o que você vai ter aqui? Depois que a bala ela é ejetada, você tem uma velocidade de recuo, que eu vou chamar aqui de VD. Como é que eu chamo isso, meu Deus? Velocidade depois. Certo? E aqui eu vou chamar de V da bala. Ficou horrível, né? VA, VB e VD. Vixe, que coisa terrível. Vamos chamar isso aqui de C, porque a gente chama de canhão. Vou chamar aqui de C. Aí fica A, B e C. Certo? Aqui vai ser velocidade do canhão. Sei lá, o que vocês quiserem imaginar. Vejam que o nosso eixo de referência está positivo para cá. Então essa quantidade de movimento vai dar positiva e essa aqui vai dar negativa. O que a gente tem que fazer? Somatório, ou melhor, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Você já pode fazer essa afirmação. Q1 é igual a Q2. Certo? Ou melhor ainda, quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, né? Porque a gente tinha colocado Q1 e Q2 lá na situação anterior. Qual a quantidade de movimento antes, minha gente? Vamos lá. Quantidade de movimento antes, certo? Vai ser igual ao somatório das duas massas, ó, mzão mais mzinho, vezes a velocidade antes. Vezes a velocidade antes. Que é zero, concordam comigo? Então a quantidade de movimento antes, ela tem que dar zero. Ou simplesmente colocar assim, ó, Q de A é igual a zero. Tranquilo? Quantidade de movimento antes é igual a zero. Quem é a quantidade de movimento depois? Qual a quantidade de movimento depois? QD vai ser igual a, esse cara tem massa mzão e esse aqui tem massa mzinho, ó, vai ser mzão vezes VC mais mzinho vezes VB, certo? Então, como a gente sabe que as quantidades de movimento se conservam, eu posso dizer que QA é igual a QD e, portanto, eu vou ficar com MVC mais MVB. Arrumando isso aqui, ó, se eu arrumar isso aqui, eu vou ficar com MVC igual a menos MVB, M minúsculo, certo? Isso aqui é o que a gente chama de igualdade vetorial. Igualdade vetorial. Mas beleza. O que a gente pode fazer também? Ó? Se esse camarada aqui, ó, ele aponta para cá, para a esquerda, eu digo que ele é negativo e esse aqui, a quantidade de movimento vai ser positiva. Certo? Então aqui eu poderia escrever que é menos, aí quando passa para o outro lado, quando a gente vai trabalhar em módulo, em igualdade escalar, basta eu dizer que M vezes C é igual a Mzinho vezes B. Aí eu tenho aqui 2.000 kg vezes a velocidade da peça de artilharia, que é a pergunta da questão. Isso tudo é igual à massa da bala do canhão, que é 8, né, da peça de artilharia, vezes a velocidade, que é quanto mesmo? Já perdi aqui, ó, 250 metros por segundo. 250 metros por segundo. Então, ó, V de C vai ser igual a 8 vezes 250, que dá 2.000. Tudo isso dividido para 2.000, isso vai dar 1 metro por segundo. Certo? Isso aí seria o módulo. Como eu poderia representar aqui a questão da velocidade ser negativa, né? Mas aí aqui o que ele perde é calcula a velocidade do recuo da peça. Então, 1 metro por segundo é o módulo do recuo dessa peça de artilharia. Tranquilidade? Vamos lá, ó. Uma bomba de massa M, tem velocidade de 50 metros por segundo e explode em duas partes. Uma vale M dividido por 3, a massa dela, e é lançada a 30 metros por segundo, né, para trás. Determine a velocidade com que é lançada a outra parte. Então vamos lá. Tu tem aqui uma bomba. Vamos desenhar essa bomba aqui em formato de retângulo.
Aí essa bomba explode, uma parte dela vai para trás e a outra parte, não é bem bonitinho assim não, né? Eu estou tentando usar aqui os recursos que eu tenho. Certo? Tá aqui a nossa peça de artilharia, não foi a questão anterior. Temos nossa bomba com uma velocidade de 50 metros por segundo. Uma parte explode para trás, vai para trás, e a outra vai para frente, né? Muito bem. Vamos lá. Vamos anotar essas massas aqui, ó. Vamos anotar essas massas, certo? Aqui é M, aqui é M dividido por 3. Quanto é que vai ser esse pedaço aqui, galera? Ó, tem um valor aqui M, 1/3 veio para cá. É óbvio que aqui será 2/3. Porque, ó, 1/3 somado com 2/3 vai dar o 1 daqui, né? Não houve perda. Não houve desintegração da matéria aí. Apenas houve uma divisão. Essa velocidade aqui, vamos adotar um eixozinho positivo para lá, ó. Certo? Vamos adotar um eixozinho positivo para lá. Essa velocidade aqui ela é de 50 metros por segundo. Vamos chamar aqui de V1. Essa velocidade aqui, o módulo dela, eu vou chamar de V2. 30 metros por segundo, é negativa, né? Porque aponta para cá, mas eu estou colocando apenas o módulo. E essa daqui é justamente a velocidade que ele quer saber, que eu vou chamar de V3. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, ó. Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A gente tem que colocar aqui o sinalzinho vetorial para dizer que é igual. Aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer mais rápido do que no problema anterior. Massa vezes V1 vai ser igual a massa dessa parte aqui, ó, M sobre 3 vezes V1 mais a outra parte, ó, 2/3 de M multiplicado por V3. Aqui é V2, né? Aqui é V2. Tranquilidade? Como essa partícula aponta aqui, ó, o vetor velocidade dele está para a esquerda e, consequentemente, o vetor quantidade de movimento, né, vai apontar para cá, então a gente pode dizer que esse termo aqui ele é negativo. Tá bom? O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Cortar todas essas massas M, é um termo em comum em todos, é um elemento em comum, né? Em todos os termos da equação, uma variável aí, uma constante M, eu vou matar ela aí, beleza? E aí eu tenho que V1 é igual a 50, aqui eu vou ficar com menos 30 dividido por 3, aqui eu vou ficar com 2/3 de V3, olha aí que legal, ó. 50, aqui vai dar menos 10, mais 2/3 de V3, arrumando isso aqui eu vou ficar com 60, ó, 2/3 de V3 igual a 60, né? Passa esse cara para lá, depois inverto tudo, e aí, olha só que legal, ó, V3 vai ser igual a 3 vezes 60, 180, dividido por 2, 90 metros por segundo. Que legal, galera. Olha só. 50, 30 e aqui 90 para poder ter a conservação da quantidade de movimento. Veja que essa parte aqui, ó, esse pedaço da bomba tem que obrigatoriamente ir para a direita. Ele não tem como os dois voltar, né, vir para a esquerda. Já que tem esse pedaço vindo para a esquerda, para que se mantenha essa quantidade de movimento inicial aqui que aponta para a direita, tá bom? Esse Q1 aqui, ó, a gente tem aqui um Q1 que aponta para a direita, e eu terei que ter aqui uma outra quantidade de movimento para poder anular essa daqui, né? Anular, que eu digo compensar, né? E fazer com que o sistema aqui, ó, continue com a mesma quantidade de movimento, que antes ela é igual a depois. Tranquilidade, 90 metros por segundo é o módulo aí. Essa é clássica, essa aí está em todo o livro de física, minha gente. Uma figura representa abaixo um homem de massa M que está em pé sobre uma tábua de comprimento L, está aqui, ó, e que se encontra em repouso numa superfície sem atrito. Isso aqui aparece um homem em cima de uma canoa, em cima de um barco, né? Embora tenha uma resistência da água, né? Uma força de arrasto
da água com o barco, eles desconsideram o atrito, como nesse problema. Então o homem caminha até o extremo da tábua. Que distância percorreu o homem em relação ao solo, se a massa da tábua é a massa do homem dividido por 4? Vamos lá, vamos desenhar aqui simplificadamente, né? Deixa eu pegar aqui e desenhar a tábua aqui, ó. Vou desenhar a tábua aqui, certo? O homem vai ser também uma coisa bem simples aqui. Eu vou desenhar o cabo aqui, ó. Cadê? O cabo está nessa extremidade esquerda, né? O cabo está na extremidade esquerda. Então vamos desenhar ele aqui, ó, bem fininho. E aí o que é que acontece? Esse cara vai andar para a direita. Esse retângulo aqui em cima é o cara, tá? Ele vai andar para a direita e o barco, a tábua no caso aí, vai andar para a esquerda para que se mantenha a conservação da quantidade de movimento. Não é legal? Então esse cara ele vai ter um deslocamento na horizontal. Deixa eu colocar aqui mais embaixo. Ele tem um deslocamento aqui na horizontal e essa tábua ela também vai se deslocar. Ó. Ela também ficou pequeno, né, galera? Deixa eu dar um pause aqui e refazer a figura. Pronto, então o camarada ele andou para a direita. Ele andou para a direita. Deixa eu colocar aqui um pontilhadozinho aqui, ó. Certo? Aqui, vamos colocar assim. Vamos colocar assim também. Colocar todas essas marcações aqui, ó. Beleza? Deixa eu ver o que é que eu tenho mais que colocar aqui. Deixa eu trocar de cor, colocar essa distância aqui na horizontal. Essa aqui também na horizontal. Vamos colocar todas as informações. Todas as informações. Aqui eu vou chamar de distância do homem. Distância do homem, certo? Aqui eu vou chamar de distância da tábua, o que a tábua andou, distância da tábua. E aqui eu tenho, olha só, eu tenho o comprimento L, não é verdade? Esse pedaço aqui todinho aqui vale L, ó. L. Temos aqui L. L. Daqui para cá vale L. Tranquilidade? Então o que é que eu posso dizer aqui? DH. Vamos guardar isso aqui. A distância que o homem percorreu, ó, daqui para cá, mais a distância da tábua tem que ser igual a L. Tranquilo? Então, ó, se eu somar esse pedaço aqui com esse pedacinho daqui para cá, dt tem que dar L. Beleza? Vamos lá. O que é que a gente vai afirmar aí, ó? A gente vai dizer que existe a conservação da quantidade de movimento do sistema. Então, ó, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. O que é que tinha antes? Um homem parado com velocidade zero, não é isso? Então eu tenho a quantidade de movimento antes igual a zero. E a quantidade de movimento depois vai ser como? Ó, vamos colocar nosso eixo de referência. Mais uma vez apontando para cá. Crescente da esquerda para a direita, o homem andou para a direita e a tábua andou para a esquerda. Então, a quantidade de movimento do homem menos a quantidade de movimento da tábua tem que dar zero. Então, arrumando isso aqui, ó, Q de H tem que ser igual a Q de T. Massa do homem mais velocidade do homem vai ser massa da tábua, que é a massa do homem dividido por 4, vezes a velocidade da tábua. Tranquilo? Então, já posso matar aqui, ó, M com M. E quem vai ser as velocidades? Professor, ele não deu a velocidade, Só que, cara, o homem ele anda DH e a tábua anda DT em relação ao solo no mesmo intervalo de tempo. Então, eu tenho as velocidades. A velocidade do homem vai ser DH sobre o intervalo de tempo. Aqui eu tenho 1/4 vezes a velocidade da tábua, que é a distância da tábua, dividido pelo mesmo intervalo de tempo.
os dois movimentos ocorrem simultaneamente. À medida que o homem anda para a direita, a tábua anda para a esquerda. Isso acontece no mesmo intervalo de tempo. Show de bola? Então, ó, dH vai ser igual a 1/4 de dt, certo? E aí, veja só. Qual a relação que eu tenho entre dH e dt? Qual a relação que eu tenho entre dH e dt? Está aqui em cima. Ó. Eu posso, por exemplo, escrever que dt é L menos dH. dt, como foi que eu fiz aqui? Ó, é L menos dH. L menos dH. E é o que eu vou fazer. Eu vou substituir aqui. No lugar de dt, deixa eu puxar para cá, tá? Para ter mais espaço. Ó. dH vai ser igual a 1/4 de dt. Quem é dt? L menos dH. Tranquilo? Então, ó, resolvendo essa continha aqui, passa esse 4 para lá. Ó, 4dH vai ser igual a... Ficou 1, né? 1 vezes L e 1 vezes dH vai dar L menos dH. Passando esse dH para a esquerda, eu vou ficar com 5dH igual a L. E aí, olha só. Voltando aqui, ó. 5dH igual a L. Como ele quer. Qual é a pergunta da questão, pessoal? Vamos ver mais uma perguntinha. Vamos ver mais essa perguntinha lá em cima. O homem caminha. Que distância percorreu? Que distância percorreu o homem em relação ao solo? Então, ele quer exatamente o DH. Ele quer exatamente o DH. Quem é o DH? Diga aí para mim. Quem é o DH? Diga aí para mim. Passa esse 5 para lá. L dividido por 5. É o comprimento da tábua dividido por 5. Questão facinho de conservação de quantidade de movimento. Está aí em todo o livro de física. Pode abrir aí. A maioria dos livros de física vai ter essa questão. Geralmente é um homem em cima de um barquinho, né? De uma canoazinha. E agora a gente vai para a saideira aqui. Ó. Não tem mais uma, são duas. Universidade Federal do Piauí. Conservação da quantidade de movimento. Na figura a seguir, o peixe maior de massa 5 kg nada para a direita. Olha aqui o peixe maior, certo? Nada para a direita e o peixe menor nada para a esquerda. O peixe maior tem massa 5 kg e velocidade 1 metro por segundo. O peixe menor tem velocidade 8 metros por segundo e massa 1 kg. Aí ele pergunta, despreze, né? Olha aí, ó. Despreze qualquer defeito de resistência. Despreze qualquer efeito de resistência da água após engolir o peixe menor, certo? Ele quer saber qual é a velocidade. Muito bem, ó. Mais uma vez, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento antes, galera. Diga aí para mim, como é que vai ser esse cálculo aí? Vamos colocar um eixo para cá, ó. Positivo, crescente, né? Quer dizer que ele é positivo, quer dizer que ele está crescendo da esquerda para a direita. A quantidade de movimento vai ser o quê, ó? Esse peixão aqui, ó, em mão, vezes V, menos, por que menos? Porque a velocidade desse peixinho menor está apontando para a esquerda, no sentido decrescente aqui, ó. Vai ser M1 vezes U, né? Ele diz que a velocidade aí é U. Isso tudo vai ser igual à quantidade de movimento depois. A quantidade de movimento depois, que vai ser o que, galera? M1 mais M1 vezes uma velocidade Vzão, que eu vou chamar aí. Por que, professor? Porque esse problema aqui é diferente dos que a gente estava falando anteriormente, né? De explosão de granada, por exemplo. Você tem um corpo que se divide em vários outros. Aquela bomba lá que se divide em duas partes. Agora não. São duas partes que vão ficar uma só. Quando um peixe engoliu o outro, a gente vai ter um único corpo. Então a massa do peixe grande é 5. A velocidade dele vai valer 1. A massa do peixe pequeno, 1. A velocidade é 8. Aí como é que vai ser aqui? Diga aí para mim, ó. Mesmo esquema, ó. 5 somado com 1, que multiplica V, certo? Então, eu vou ficar aqui com 5 menos 8, igual a... Aqui vai dar quanto? Ó? 6, né?
Aqui, ó, 6 vezes V. Certo? Aqui, menos 3 igual a 6 vezes V. V deu menos 0,5 metros por segundo. Professor, por que deu menos 5? Por que deu isso aqui? Galera, presta atenção. A gente adotou um eixo positivo aqui, ó. A gente adotou um eixo positivo para a direita, tá vendo aí? Crescente da esquerda para a direita. E percebam que a quantidade de movimento desse camarada daqui em módulo é menor do que essa daqui, ó. Como é que se calcula a quantidade de movimento? Não é massa vezes velocidade? Ó? 5 vezes 1 dá 5 kg metro por segundo. 1 vezes 8 dá o quê? 8 kg metro por segundo. Então, o peixinho, que tem 1/5 da massa do peixão, tem mais velocidade. Portanto, ele vai ter mais quantidade de movimento. É por isso que a resultante aqui da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento depois, vai apontar para a esquerda. Vai apontar aqui para a esquerda. E é por isso, ó, que deu aqui a velocidade 0,5 metros por segundo para a esquerda. Esse sinal negativo aqui, ó, esse sinalzinho negativo quer dizer exatamente todas as grandezas que a gente está trabalhando aí, sejam as velocidades ou as quantidades de movimento, são vetores. Se eu adoto um eixo de referência aqui, todos os vetores, quantidade de movimento que apontam para a direita são positivos, né? A gente vai encontrar os valores aí numéricos positivos e tudo que apontar para a esquerda vai ser negativo. Então, nossa velocidade aqui, ó, do conjunto, ó, após engolir o peixe menor, o peixe maior terá uma velocidade. Peixe maior, subentenda, peixe maior mais peixe menor. Ele engoliu o peixe menor e, portanto, vai ser um único peixe agora, tá bom? Então, vamos lá. Última questão, ó. Mesmo esquema, conservação da quantidade de movimento. Um móvel A, olha aí, ó, um brinquedinho aqui de criança, um móvel A de massa M, esse móvel aqui de massa M maiúsculo. Opa, não é esse não. Um móvel A, aqui o móvel A, que viagem, está aqui, letra A, né? Move-se com velocidade constante V ao longo de um plano horizontal sem atrito. Quando um corpo B de massa M sobre 3 é solto e encaixa-se perfeitamente na abertura do móvel A. Qual será a nova velocidade do conjunto após as duas massas terem se encaixado perfeitamente? Então, minha gente, qual a situação que nós temos aí? Ó? Temos um corpo aqui, deixa eu ver como é que eu faço isso. Eu vou tentar inventar isso aqui, ó. Tá aqui, ó, situação antes, não é isso? E situação depois. Situação depois, ó. O corpo aqui encaixado no outro. Não é legal isso? Não é legal? Aqui eu tenho o corpo A, aqui eu tenho o corpo A e aqui eu tenho o corpo B, ó. Aí A se juntou com B. Isso aqui é antes. Isso aqui é depois. Beleza? Então o que é que eu vou fazer? Mesmo esquema, mesmo esqueminha. Ó. Bota um eixo de referência. Certo? Vamos dizer que ele é crescente da esquerda para a direita. Pode ser o contrário, fica à vontade, mas complica fazer isso. Então, quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois, tá bom? Estamos analisando aí a intensidade. Antes, só quem tinha movimento era quem? O carrinho A, ó. Só esse bichinho aqui tinha uma velocidade, certo? Aqui, ó, V de A. Só V, né? Ele chama de V aí na questão, só V. Então, a quantidade de movimento é a massa do carrinho A, que é M, vezes a velocidade, que é V, um V minúsculo aí que ele representa, pode ver as alternativas. E depois ele, ó, o móvel B aqui, ó, esse caixotezinho aqui não tinha velocidade, então eu nem posso até colocar aqui na expressão, né? Eu posso colocar aqui, ó, a massa dele é M sobre 3 e a velocidade é 0, né? Não vai adiantar de nada colocar. E depois eles se juntam, ó, emão mais emão sobre 3 multiplicado por uma velocidade V' e um corpo só. Então,
Então, vamos lá. Ó. Emão vezes Vzinho vai ser igual aqui, ó, resolvendo. Aqui vai dar ó, 3 mais 1, 4/3 de Emão vezes V', que é a nova velocidade do conjunto. V' é essa velocidade aqui, ó. Certo? Aqui, ó, V'. Quem é V'? Então, eu vou matar aqui esse M com esse M. E aí, eu vou ter que V'. Quem é V'? V'. Passa esse cara. Opa, passa, exatamente, né? Passa esse cara para lá, ó. 3V dividido por 4. 3/4 de V é a resposta. Então, questão muito simples aí. Todas elas, galera, de conservação da quantidade de movimento, né? Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Vejam que eu fui bem formal logo no início, colocando os vetores, não é isso? Colocando os vetorzinhos aqui, tudo em cima, lá. E depois eu fui tratando só o valor das suas intensidades. Então, um abraço a todos. Essa já é a nossa terceira aula, né? A gente viu só uma aula só para impulso, uma aula só para quantidade de movimento, um para teorema do impulso, agora sistema de corpos isolados e quantidade de movimento, e a gente ainda vai ter uma sessão só para resolução de questões, inclusive questões do Enem, e depois a gente entra em colisões, né? Ou choques mecânicos. Um abraço a todos e bons estudos.